Combatendo o tédio. Billy, Rick e Dave concordam que as drogas na vida de Elvis estavam mudando rapidamente do uso para o abuso por volta de 1972. Depois de seu divórcio, depois de 3 anos incessantes de turnês, depois que o brilho inicial de seu retorno começou a desaparecer. Foi então que ele começou a fazer um balanço de sua vida. Ele estava chegando aos 40, divorciado, isolado de sua filha por sua carreira e o divórcio, ganhando peso, mais rico do que nunca, mas sentindo dor, culpa, vazio e, perigosamente, muito tédio. Passou a haver um elemento de risco e jogo em seu uso de drogas naquele ponto de sua vida, bem como uma espécie de autoflagelação. Elvis viu coisas que a maioria das outras pessoas jamais sonharia, diz Rick. Não é que ele estivesse caçando na vida, é que ele tinha feito de tudo. Não havia mais nenhum impulso real para ele entrar. Ele simplesmente não era uma pessoa normal que entraria na natação ou no tênis. Entretenimento para ele eram suas motocicletas, karts bimotores, esse tipo de coisa. Então, ele entrou nas drogas. Se Elvis queria ficar chapado, ele certamente não iria começar a beber depois de todos aqueles anos como um abstêmio convicto. Rick elabora. Elvis odiava álcool. Alguns de seus parentes tinham problemas com bebida e isso realmente o desanimou. Só vi Elvis beber em 2 ocasiões e ele simplesmente não sabia como fazer. Se ele tivesse uma vodka tônica com limão, ele simplesmente bebia como se fosse água Mountain Valley e a colocava no chão. Ele simplesmente não parecia saber que ficaria bêbado se continuasse bebendo daquele jeito. E era assim que ele bebia. Ele bebia cerca de 2 ou 3 e ficava completamente doido. Uma bebida ou uma taça de vinho, cara, e você podia dizer que ele estava doido. O chefe ficou bem longe do LSD ou qualquer outra droga psicodélica ou alucinógena. Ele expressou curiosidade sobre seus efeitos espirituais, mas, como com as outras drogas que se tornaram parte da tradição contracultural dos anos 60, ele se esquivou delas. Os sentimentos de Elvis sobre os males sociais das drogas também o impediram de fumar maconha, que seus irmãos fumavam com frequência. Ele desaprovava fumar maconha como um símbolo de lassidão moral a ser evitado e via isso como um chavão da contracultura. Não faça isso em turnês, Rick. Ele repreendia seu irmão fumante de maconha. Não se estivermos em turnê. Quando você está em casa, você faz o que quiser no seu próprio tempo. A única coisa que tenho a dizer sobre isso é que é ilegal. Esse é o único problema. Ele sentia o mesmo sobre a maioria das outras drogas associadas ao uso nas ruas. De acordo com Rick, ele experimentou e gostou da cocaína, outra droga natural para Elvis porque oferecia uma euforia curiosa e difícil de definir, que ficava bem entre estar chapado com um narcótico suave e agradável e a sensação rápida de onda crescente de energia de uma anfetamina. Ele voltou para a mesma coisa de sempre, diz Rick. Você não pode brincar com isso, Rick. É contra a lei. Na minha opinião, se Elvis tivesse fumado um pouco de maconha ou se envolvido mais com cocaína em vez das outras coisas que ele fez, ele teria se saído muito melhor. Não quero dizer que ele deveria ter feito isso regularmente. Eu tentei dizer isso às pessoas, mas elas não ouviram. Veja, eu tinha uma má reputação por ficar chapado e bebendo, porque era isso que eu fazia há muitos anos na estrada com Elvis. Eu usava drogas porque estava entediado também, só para quebrar a monotonia. Nada mais nos excitava, cara. Estávamos todos cansados. Elvis e eu nos relacionávamos mais
porque ambos usávamos drogas. Ele me perguntava o que eu achava de certas anfetaminas e medicamentos para dormir, e de vez em quando nós dávamos algumas tragadas juntos em seu quarto, longe de todo mundo, só pelo prazer de fazer isso. Elvis era como um típico louco quando ficava chapado. Ele adorava ficar de boa e ouvir música. A reputação de Rick como chefe do TCB e drogado residente do grupo era bem merecida. Ele fumava com o gosto de um Rastafari, reservava pílulas de anfetamina para passar os dias longos, fritava em alucinógenos, cheirava longas e serpenteantes carreiras de cocaína e então podia engolir tudo com cerveja, vinho, Jack Daniels. Ai caramba, tequila! Seus anos no TCB foram uma euforia sem fim e ele nunca estava sem seus óculos escuros para esconder o brilho de beatitude chapada que perpetuamente cobria e dilatava seus olhos. Seus irmãos Billy e David não eram exatamente desleixados quando se tratava de curtir na estrada, mas eles ficavam muito atrás de Rick, particularmente quando ele começou a brincar com heroína. Eventualmente, Elvis chegou a um ponto em que suas drogas saíram do controle, mas as drogas que ele tomava eram sempre as mesmas que ele usava para se animar ou se deprimir. Infelizmente, ele não conhecia a moderação, diz Rick. Não apenas com drogas, mas com qualquer coisa que ele fizesse, com carros, casas, caminhões, motocicletas. Era completamente focado, dedicado, nunca pela metade. Por um lado, ele estaria me dizendo: existe uma coisa chamada uso e abuso. E lá estava ele, apenas seguindo em frente, determinado, como sempre, a fazer o que queria. Elvis dizia aos que estavam ao seu redor que era problema dele. Se ele quisesse tomar 9.000 quaaludes, ele faria, e ninguém o impediria, explica David. Era assim que Elvis era. A atitude dele era, entende? Dane-se. É a droga da minha vida e eu farei o que quiser com ela. Os narcóticos e anfetaminas de Elvis foram todos legalmente prescritos para ele, por uma série de médicos, e isso pareceu lhe dar uma sanção, uma razão adicional de que eles eram justificados. Rick explica. Ele tinha cerca de 4 ou 5 médicos dos quais ele conseguia qualquer coisa que quisesse. Tudo o que eles se importavam eram os carros que ele dava a eles. Veja, Elvis dava a eles Mercedes e outras coisas para prescreverem receitas para ele. E uma das coisas que ele tentava fazer era mantê-los separados, para que eles não soubessem nada um sobre o outro. Eles sabiam um sobre o outro, mas eles simplesmente não se importavam. Eles prescreviam para ele qualquer coisa que ele quisesse. O Dr. Nick era diferente. Ele sabia o que estava acontecendo, e o que todos nós almejávamos naqueles últimos anos era chegar onde Elvis teria apenas um médico para ir e daria suporte a tudo. Não posso citar nomes, ecoa David, mas todos saberão quem são se lerem isso. Esses médicos fariam qualquer coisa por $1, e essa é a melhor maneira de dizer. Com seu próprio estoque particular, Elvis poderia tomar qualquer droga que quisesse de suas próprias maneiras preferidas. Normalmente, dizem os meninos, suas drogas continuavam sendo um dos rituais mais privados de sua vida. Ele se sentia mais confortável fazendo-as antes de ir para a cama, quando podia ter certeza de que não teria que funcionar, ir a lugar nenhum ou ser visto na comitiva. Depois de ficar acordado por vários dias ou no final de um dia viajando e se apresentando, ele tomava algo poderoso e deslizava para longe do presumível. Momento a momento, enquanto a droga trabalhava em sua corrente sanguínea e atingia seu sistema nervoso e se aninhava, finalmente, em seu cérebro, com suas preocupações dissolvidas e problemas entorpecidos e neutralizados, seu corpo descia como um Boeing 707, se preparando para um pouso suave após ser pego em uma turbulência, até que finalmente estava de bruços,
e uma euforia turbulenta e quente circulava sua cabeça. Dentro do quarto, cercado por música e uma grande tela de televisão, suas pálpebras pareciam pesadas como chumbo, mas ele as mantinha abertas para uma última olhada na TV, um último pedaço de comida ou apenas fazer aquela última piada antes de sucumbir à droga e cair feliz, como uma criança no esquecimento do sono. Então, dependendo de quem estava de plantão noturno ou se havia uma mulher com ele naquela noite, uma figura familiar o vigiaria até de manhã, colocando-o na cama, cobrindo-o, certificando-se de que nenhum mal lhe acontecesse e nada perturbasse seu precioso sono.